Bom, então vamos pegar aqui a aplicação no lado do cliente, né, ainda na janela de extrato bancário. Nós vamos analisar agora como é que funciona a conciliação de cheques, tá? Então, na continuação aqui, nós analisamos a action importar arquivo, né? Vamos agora na action conciliar cheques. Como é que ela funciona? Primeiro eu pergunto para o usuário, olha, você quer mesmo conciliar os cheques do extrato bancário corrente? Se ele disser que sim, eu desabilito lá os controles do cliente dataset do extrato bancário, vou para o primeiro registro, crio uma lista de extrato aqui. Enquanto não chegar no final do cliente dataset, no último registro, né, eu faço o seguinte, olha, se o histórico começar com cheque, você faz o seguinte, você cria um extrato bancário, seta a data de movimento, seta o documento e adiciona isso daí nessa lista extrato. Depois disso, você edita o extrato bancário, lá no campo conciliar você marca como sim e grava essa informação. Vai para o próximo registro e assim sucessivamente. No final das contas, você chama o método conciliar cheques, lá de extrato bancário controller, passando essa lista extrato como parâmetro e o cheque, a palavra cheque, como um segundo parâmetro, tá? Se nós pressionarmos Ctrl Shift barra de espaço aqui, nós vamos observar que esse método ele espera uma lista de objetos do tipo extrato conta banco VO e um filtro. Só que no filtro nós estamos passando a palavra cheque, ok? Então vamos ver como é que, que funciona esse método conciliar cheques. Ó. O método conciliar cheques, ele vai receber aqui, como nós já vimos, uma lista de objetos extrato conta banco e logo depois um filtro, tá? Primeira coisa que ele faz, ele armazena o filtro. Então, o primeiro item do array que vai para o servidor é o filtro. O filtro, como nós já vimos, é a palavra cheque. Depois ele pega a lista de extratos que foi passada e vai armazenando cada item no array JSON também. Tá? E isso aí vai ser enviado para o servidor no método post. Okay? O método post lá no servidor é o update, é o método de alterar. Né? Então no método post aqui no servidor, olha, no update extrato bancário, olha o que é que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou pegar o filtro. O filtro é o primeiro item que veio no meu array. Tá? Se o filtro for igual a cheque, é porque eu estou querendo fazer o quê? Estou querendo conciliar os cheques. Daí eu varro o array, né, que começa da posição 1, porque é a partir do segundo elemento do array JSON. Converto o objeto para um objeto extrato banco. Observe que eu tenho um objeto cheque aqui agora. Tá? Então eu instancio um objeto cheque. Eu pego o número do cheque do campo documento lá do objeto extrato bancário. Eu seto o status do cheque para U. Se você observar lá no DER, a tabela cheque, né, ela tem um campo status cheque, onde pode ser uma das opções é U, né, que significa utilizado, tá? Depois você dá uma olhada lá no DER para ver quais são os outros status também. Então eu pego o status do cheque, pego a data do status. A data do status é a data atual, né? Então, ó, status check, data do status e o número dele, tá? Depois disso eu seleciono da tabela cheque o cheque cujo número é igual a esse número que subiu aqui para mim, ó. Tá? Eu estou pegando de objeto cheque número, mas porque o número do documento, no caso do cheque, é o número do cheque. Eu peguei o número do documento, setei como número do cheque e agora eu quero selecionar tudo cujo número do cheque seja igual a esse número que subiu aqui no servidor. Ok? Depois disso, eu faço uma consulta, né, para saber se existe cheque com esse número, porque se está no extrato é para existir já cadastrado um cheque com esse número, tá? Se existir, né, se existir cheque com esse número, eu seto o ID, ok, do objeto cheque.
seto o ID do talonário, porque eu tenho que setar essas informações aqui, ó, o ID e o ID do talonário. Ok? Setei essas duas informações, aí eu chamo o método alterar. Aí o que é que o método alterar vai fazer? Ele vai informar o status e a data do status. Tá? Observe que o nosso cheque aqui ele está sem número. Isso aqui foram alguns testes aí que nós fomos fazendo nos outros módulos. Tá? Certamente foi necessário aqui o ID de um cheque para eu usar o contas a pagar lá. Então eu simplesmente inseri aqui no banco de dados mesmo, mas eu não estou fazendo esse controle ainda de talonários, cheques e tal. Ok? Muito bem, então é isso que vai acontecer. Tá? Se nós fizermos isso agora, ele não vai fazer nada, né? Porque não existe esse cheque, não existe o cheque cadastrado. Se nós abrirmos o arquivo FX, o cheque é o 866299, tá? O cheque 866299 existe? Não tem nenhum cheque com esse número. Então simplesmente não vai acontecer nada. Mas vamos fazer aqui para a gente ver. Vou executar o servidor, vou executar o cliente. Vou chamar o conciliação bancária 4 de 2011, conta geral, aqui está. E vou pedir para conciliar os cheques. Você quer conciliar os cheques? Quero. E ele colocou conciliado sim. Olha só. Tá certo isso daí? Se nós viermos aqui no extrato bancário, veja que nós estamos conciliando o cheque independente do que acontece lá no servidor. E é por isso mesmo que existem dois to-dos. Tá? Mas não se desespere, porque quando nós formos conciliar os lançamentos, o lançamento já é feito de uma forma diferente, que vai dar uma luz de como deve ser a conciliação do cheque. Tranquilo? Perfeito. Aqui no banco de dados, evidentemente não aconteceu só nada, né? Mas se a gente fizer isso aqui, ó, qual que é o número do cheque? É 866299. 866299. Tá? Agora eu vou clicar em conciliar cheques de novo. Conciliar? Sim. Agora ele já colocou, olha, status do cheque utilizado e aqui a data do status. Perfeito? Então é isso, né? Nós começamos a entender como é que funciona a conciliação dos cheques. Mas não é só isso não, tá? Além do cheque eu tenho o cheque emitido. E agora? O que é que vai ter que ter nessa tabela cheque emitido aí? Nós vamos ter um to-do para falar sobre isso. Tá bom? Muito bem, então acabamos de ver como é que funciona aí a parte de conciliação de cheques. Tá? Na próxima videoaula nós vamos ver como é que funciona a conciliação dos lançamentos.